filmes e séries é que vocês andaram a ver no mês de outubro? Olá pessoal, tudo bem? Então, eu hoje trago-vos o vídeo dos filmes e das séries que eu vi no mês de outubro e eu posso-vos dizer que, em termos de filmes e de séries, o mês de outubro acabou por ser bastante produtivo, porque como eu entrei na tal ressaca literária, acabei por dar assim uma pausa durante os dias e atualizar-me em algumas coisas que eu já queria atualizar-me há algum tempo e, portanto, dei assim a prioridade a alguns filmes e algumas séries que eu também já queria ver há algum tempo e por isso bora lá antes que o vídeo fique grande porque ainda são alguns. Começando então pelas séries, que eu acho que é assim sempre que eu começo estes vídeos, eu vi completas 2 séries e iniciei outra. Vamos começar pela primeira série assim a maior que eu comecei este mês, que foi a série Orphan Black. Eu já tinha iniciado no mês de setembro, mas terminei a primeira temporada este mês de outubro. E que série, minha gente, a série, eu viciei em Orphan Black porque aquilo é muita emoção. Então, Orphan Black conta-nos a história de uma rapariga, vamos começar assim, a Sarah. Era uma rapariga que não teve uma vida muito fácil e ela, no primeiro episódio, ela está a chegar de comboio a uma estação de comboios e sai do comboio, faz um telefonema e quando acaba de fazer o telefonema acaba por visualizar na mesma plataforma uma outra rapariga igual a si. Ela fica bastante chocada porque vê assim do nada uma rapariga igual a ela, como se fosse sua gêmea, e de repente do nada essa rapariga atira-se para a frente do comboio, suicida-se. Ela, sem saber muito bem aquilo que está a fazer, acaba por roubar os documentos dela, a carteira dela, e acaba por assumir a identidade dela. Mais tarde vamos perceber que ela não vem de um background muito fácil e, portanto, ela acaba por fazer isso numa forma de tentar escapar ou tentar assumir uma vida um bocadinho melhor do que aquela que ela tem. E é no desenrolar dessa sua falsa vida que ela vai descobrir que ela e aquela rapariga que se suicidou à frente dela não são as únicas que são iguais. Existe um bando de pessoas iguais a elas que no fundo são clones. Esta é assim a premissa base desta série. O que é certo é que não é fácil viver num mundo onde existem mais pessoas iguais a nós, principalmente porque se fôssemos todas gêmeas, uma coisa era sermos todas gêmeas, outra coisa é sermos clones, que não é legal, que não é possível. Não sei, pronto, extravasa um bocadinho o nosso senso de normalidade e, portanto, elas vão viver peripécias básicas de serem clones e não serem família, vamos dizer assim. Para além disso, vão ter que enfrentar 2 faces, a face da ciência que as criou e que também anda um bocadinho atrás delas para as controlar e a face mais... e uma outra face ainda um bocadinho desconhecida, que pelo menos na primeira temporada ainda não se percebeu bem que face é essa, que também anda atrás desses clones e que também não é bem a favor disso. E portanto, a primeira temporada é uma temporada bem introdutória às várias personagens que existem, à base do que é a série e portanto é uma primeira temporada bastante introdutória, mas é uma temporada cheia de ação, cheia de mortes e cheia de acontecimentos e cheia também de paixões e portanto é uma série com bastante ritmo e eu estou bastante curiosa para ver agora a segunda temporada. Também já ouvi dizer que é uma série que decaiu um bocadinho de qualidade, não sei, não tenho a certeza se é ou não. Digam-me nos comentários o que é que vocês acham dessa série e o que é que acharam já da segunda e acho que já há uma terceira temporada e portanto digam-me o que é que vocês acharam das temporadas seguintes, que eu estou bastante curiosa para ver. A outra série que eu estou a acompanhar neste momento é Awkward. Awkward regressou há pouco tempo. Eu tenho vindo a acompanhar porque os episódios saem à segunda-feira, então eu tenho vindo a acompanhar semana a semana. Awkward continua com a mesma história, neste momento eu acho que a série deve estar para terminar, não sei, mas não sei porque a história também já começa a engonhar um bocadinho mais e portanto Awkward é aquela base, eu gosto muito porque foi a primeira série que me empolgou a sério nessas séries assim mais MTV e portanto eu continuo a acompanhar. E na altura eu andava a ver trailers de séries quando estava na minha ressaca literária e deparei-me com 2 outras séries da MTV que uma já queria ver há algum tempo, outra eu tive conhecimento. Então a primeira que eu vi foi a Happyland. A Happyland é outra série da MTV que também tem 20 minutos e é uma série que conta a história de um parque de diversões que se chama Happyland e conta a história das pessoas que trabalham nesse parque, principalmente a história de uma rapariga que descobre que ou melhor, ela no primeiro episódio apaixona-se por um rapaz que vem a descobrir que é o seu irmão, visto que ela é filha do dono do parque de diversões, tal como aquele rapaz pelo qual ela se apaixonou. É uma série bem divertida e bem levezinha e não tem assim nada de mais, não é com certeza uma das melhores séries que eu já vi,
mas deu para entreter-me durante aquela altura em que eu estava assim um bocadinho mais em baixo por causa da ressaca literária. A outra série que eu comecei também da MTV este mês foi o Faking It, que é a que eu estou a acompanhar agora assim mais leve. E conta a história de duas raparigas que são as melhores amigas e que querem se tornar, ou melhor, uma delas quer se tornar muito popular e então elas no primeiro episódio, por diversas coisas que acontecem, acabam por ser apelidadas de lésbicas, como casal, e acabam por ser a sensação da escola e portanto elas acabam por viver um bocadinho essa mentira. Eu ainda não vi muito, vi para aí 3 episódios, portanto ainda não consegui perceber bem onde é que a série vai dar, mas estou a gostar porque é divertida, como as séries da MTV já nos habituaram, aquele divertido estúpido, mas que dá para entreter e que de vez em quando sabe bem dar assim umas gargalhadas assim de coisas estúpidas, que eu gosto de rir de coisas estúpidas. E foram essas assim as séries que eu vi este mês, mas Orphan Black com certeza destacou-se porque muito bom, gostei muito. Quanto a filmes, eu vi alguns filmes este mês. Vi muitos filmes este mês, a sério, vi 5 filmes este mês. Então, o primeiro filme que eu vi foi o Me and Earl and the Dying Girl. Como vocês sabem, eu li o livro recentemente e adorei o livro e estava com muitas expectativas para ver o filme e portanto eu vi o filme este mês e eu devo dizer que adorei simplesmente este filme. Está um filme... Posso-vos dizer que eu acho que em parte superou bem as expectativas que eu tinha, porque eu estava com muitas expectativas para ver como é que tinham feito o filme, como é que o tinham realizado, e eu adorei, está assim num estilo bem indie, bem natural, bem leve, mas ao mesmo tempo bem carregado de emoção. Eu acho que não está completamente como o livro acho que está bem mais divertido do que o filme, mas o filme conseguiu nos transportar para sentimentos que o livro também nos transporta, e sentimentos esses que são importantes e que são importantes de ser falados no filme, e eu adorei, o filme está muito, muito lindo, e eu gostei mesmo muito do filme, a sério, recomendo muito, e é daqueles filmes que eu vou querer ter em DVD, porque eu já tinha adorado a história em livro, e depois gostei muito da história em filme, acho que recomendo muito. Eu não tenho a certeza, eu acho que o filme já não vai estrear em Portugal, ele estava para estrear este mês de novembro, tanto que a editora Top Seller lançou o livro em novembro, porque o filme também ia ser lançado agora, mas, ou em outubro, finais de outubro, mas o filme foi retirado de cartaz, pelo menos nos sites oficiais que anunciam as estreias cinematográficas. Não sei se ele vai estrear mais para a frente, se ele já não vai estrear de todo. A editora Top Seller colocou no Facebook que ele já não iria estrear e eu tenho muita pena, porque acho que era um filme que muita gente ia gostar e é daqueles filmes que eu recomendo muito, mesmo muito. Não está nada lamechas nem nada dessas coisas, está bastante divertido e eu gostei muito, recomendo muito. Outro filme que eu vi este mês e que também já falei nos favoritos foi o Inside Out. A sério, eu estava com muitas expectativas para ver este filme porque o trailer despertou-me alguma curiosidade e eu adorei o filme, apesar de ao início não estar a achar assim grande piada, mas o filme melhora muito e a sério, é daqueles filmes que a sério, é lindo, lindo, lindo. Este filme conta-nos a história de uma família, que é composta por o casal e a filha, e este filme tem uma particularidade, este filme é sobre aquilo que se passa na nossa cabecinha. Supostamente neste filme nós temos 5 sentimentos: a alegria, a tristeza, o nojo, a raiva, a nojo, que acho que é assim, não é nojo, mas pronto, a raiva e o medo, aquela coisa. Esses sentimentos existem dentro da nossa cabeça e cada vez que nós temos que decidir sobre o que fazer em cada situação, eles é que dão a ação para nós entrarmos. Então, se nós estivermos perante uma situação de alegria, a alegria entra e coloca a alegria no nosso mundo e vai catalogando esses momentos vão sendo catalogados na nossa cabeça como sentimentos esporádicos, sentimentos diários ou então sentimentos base, aqueles sentimentos aos quais nós nos agarramos quando temos que saber o que fazer em cada situação. Se é, por exemplo, a paixão por um namorado, esse é o sentimento base que nós temos que saber usar nos momentos em que estamos com o nosso namorado, por exemplo. Só que o que acontece é que há uma parte da história em que a Sadness se acaba por colocar bastante tristeza nos vários sentimentos base da menina e ela acaba por perder vários sentimentos sobre as situações e acaba por ficar cada vez mais irritada até o momento em que a sadness e a alegria são sugadas pelo aspirador dos sentimentos que já não são precisos, que já podem ir para o arquivo e elas acabam por ser sugadas e por serem mandadas para esse lado do arquivo. E elas depois, todo o filme é a travessia que elas fazem para chegar outra vez à base, que é o cérebro da rapariga. E ao longo desse filme nós vamos aprendendo que
a vida não é sempre cheia de alegria, nem sempre cheia de momentos felizes. Também temos momentos tristes, momentos cheios de com medo, momentos de raiva, e que a nossa vida tem que ser um misto disso tudo, mas nunca devemos perder o nosso fio condutor, que é a amizade, que é o espírito de companheirismo, a alegria e todos os outros sentimentos que também nos vão ajudando. E esse filme é muito giro, a série é muito lindo e eu recomendo muito. Outro filme que eu vi foi o Pitch Perfect 2. Eu já tinha visto o Pitch Perfect 1 e tinha gostado muito, e então estava bastante curiosa para ver agora o 2, e eu também gostei muito. Não sei se gostei tanto como do primeiro, acho que o primeiro foi aquela surpresa de ser o primeiro, mas eu também gostei muito do segundo, gostei muito de alguns momentos do segundo. Eu acho que é giro, é um filme de entretenimento, e para quem viu o primeiro acho que devem ver o segundo, porque é um complemento bom ao primeiro filme. Não tenho grandes coisas a dizer sobre este filme, mas dizer que gostei e que recomendo muito que vejam o Pitch Perfect 2. Depois eu vi o Tomorrowland. O Tomorrowland é um filme da Disney que conta com a grande estrela que é o George Clooney, como um dos personagens principais. E este filme conta-nos a história de um mundo onde existe um futuro, como é que eu ia te explicar? Existe um futuro à parte do nosso mundo, um sítio onde existe o nosso suposto futuro. Neste filme nós vamos acompanhar a história de uma rapariga que acaba por ser escolhida para ir para o futuro. Este é um filme um bocadinho difícil de explicar, porque a ideia base deste filme foi que foi criado um mundo paralelo, que é o futuro, e onde lá se fazem tipo as previsões do que aquilo que irá acontecer no nosso futuro. E na Terra existem pessoas que sempre acreditaram nos seus sonhos e que sempre acreditam em coisas dessas, que nunca perdem a esperança e que acabam por ser escolhidos como os guardiões e como aquelas pessoas que irão salvar esse tal futuro de ir por água abaixo. O que acontece é que existe muitas, ou melhor, o que acontece é que supostamente existiu supostamente existe alguém que está a fazer com que as pessoas acreditem que o mundo vai acabar com cheias, com tremores de terra, com essas coisas todas, o que faz com que as pessoas deixem de acreditar num futuro, e então tem que existir certas pessoas que continuem a acreditar nisso e que façam com que o mundo seja melhor. Então vai-nos aparecer uma personagem principal que é a rapariga loira, que eu não sei o nome dela, e que vão em busca do tal que é rapaz, que é o George Clooney, que foi um dos primeiros dessas pessoas escolhidos para ser um dos guardiões do futuro. E depois o filme é muito em busca desse tal futuro que supostamente está perdido e que precisa ser resgatado. Eu acho que esta explicação não ficou nada de jeito, mas eu recomendo muito este filme. Acho que é daqueles filmes que não foram muito falados e eu gostei muito do filme, a sério. Tem alguma ação, tem comédia, tem alguma parte mais sentimental, mas é um filme que eu gostei muito, a sério. Eu não estava à espera de gostar tanto do filme e eu gostei muito do filme, recomendo muito, apesar da minha explicação nada bem feita. Hoje eu vou deixar o link na caixa de informações com o trailer para vocês irem ver o trailer, mas eu recomendo muito, a sério. É daqueles filmes que eu acho que ficam mesmo overrated, acho que é assim que se diz. Over não, under, I don't know. Acho que é daqueles filmes que pouca gente fala e que eu até gostei muito. Por último, o último filme que eu vi o mês de outubro foi o Cowspiracy, que é um documentário sobre alimentação, ambiente, entre outras coisas. Eu acabei por ver este documentário porque eu aderi ao Netflix. O Netflix chegou mês de outubro, a Portugal, e como o primeiro mês é grátis, eu decidi aderir para ver como é que aquilo é. A minha opinião sobre o Netflix cá em Portugal é positiva e não é positiva. É positiva porque é um sistema que é bom, não é? Mediante o pagamento de X nós podemos ver tudo, filmes, séries, essas coisas todas. Mas o que é certo é que o catálogo que chegou cá a Portugal não é muito alargado, porque o Netflix acabou por não fazer muitos acordos com os canais que transmitem as várias séries e, portanto, ainda não é um catálogo muito alargado. Mas um dos documentários que lá estava é o Cowspiracy, que eu já queria ver há algum tempo e foi a primeira coisa que eu vi no Netflix. O Cowspiracy alertou-me a mim para várias situações e não é uma coisa que eu quero explanar aqui muito no vídeo, porque eu já fiz um dia, eu falei no Snap muito alargadamente sobre isso, mas o que o filme aborda é que a poluição que acaba por existir no mundo acaba por ser mais feita pela agricultura animal do que propriamente com os carros, com tudo aquilo que nós possamos imaginar que faz poluição.
a agricultura animal faz o dobro ou o triplo desse tipo de poluição. E o que o comentário diz é que se nós, uma das coisas que nós fazíamos bem ao planeta era deixar de comer carne, peixe e esse tipo de alimentos e optarmos por uma alimentação mais vegetariana, porque faríamos muito melhor ao ambiente. É um filme que retrata algumas coisas, eu achei algumas coisas muito interessantes, achei algumas coisas bastante interessantes, inclusive até porque o filme já não é deste ano, eu já o vi no início de outubro e neste momento surgiu uma polémica grande porque a ONU, a Organização Mundial de Saúde veio com um estudo de que as carnes processadas e os enchidos, essas coisas assim, têm risco de cancro e portanto foi por acaso um bocadinho engraçado eu ter visto o filme e depois ter saído essa grande polémica. Não sou de extremos, não sou, ainda como carne, não é nada disso, mas alertou-me para várias situações que eu ainda não tinha grande consciência e que se calhar agora já estou mais alertada para esse tipo de situações e que poderei ou não vir mudar alguns hábitos alimentares. E portanto é um documentário que eu recomendo, não tem nada de... não mostra nenhumas imagens como é que se diz, de mal aos animais, não mostra nada de torturas, nada dessas coisas. São simples factos que quem realizou o filme foi falar com pessoas que trabalham na área, organizações ambientais, próprios produtores e pessoas que se insurgiram contra essas coisas e são apenas factos, são imagens dos sítios, mas não há nada de mal, não mostra nada de mal contra os animais. E portanto, recomendo muito, gostei muito de ver o documentário e recomendo muito que vejam o documentário. E foram estes os filmes que eu vi durante o mês de outubro. Partilhem comigo nos comentários quais foram os filmes que vocês viram durante o mês de outubro, aqueles que vocês me recomendam. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham tido um ótimo mês em termos de filmes e séries. E é isso, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!